Está fogo contra fogo aqui na CMTV com Marinho Pinto e Paulo Moraes. Boa noite aos dois, é sempre um prazer estar aqui convosco. Marinho Pinto, comece por si. Vamos começar, obviamente, por esta conferência de imprensa que a defesa do José Sócrates deu esta tarde, onde são reiteradas acusações graves à justiça portuguesa, no sentido de que a justiça está refém das notícias e de que o engenheiro José Sócrates continua sem ser acusado de nenhum dado em concreto, inclusive até a Procuradoria-Geral da República cometeu aqui ocultações graves para permitir que o prazo de investigação fosse ampliado, fosse mais longo, não é? Bom, a afirmação de que a justiça está refém da justiça, das notícias, da comunicação social, é um juízo conclusivo, é uma conclusão, é uma opinião e releva somente nessa sede. Agora, se há ou não a valoriza. Não, enfim, é uma opinião, o Dr. Paulo Moraes tem outra, completamente contrária, e cada um tem as suas opiniões sobre as coisas e tal. Portanto, é uma opinião da defesa, terá as razões para ter essa opinião, outras opiniões contrárias têm as suas razões. Não, mas o meu caro amigo, quer dizer, foi bastonário da Ordem dos Advogados, não é? Portanto, é jurista. Admite em tese, independentemente deste caso ou não, mas admite em tese que isto é possível? Sabe que o drama, muitos dos dramas... Ou seja, um juiz, desculpe interrompê-lo, um juiz de uma instância superior, não é? Analisar aqui um recurso, olha para os factos, percebe que a coisa não tem uma base de sustentação sólida, mas com medo dos jornais... Deixe-me dizer, não é isso, exatamente com esse linearismo, com essa linearidade, com essa simplicidade... Não, é assim, muitas vezes a justiça não tem a humildade de reconhecer a tempo os seus próprios erros. E muitas das grandes tragédias pessoais de pessoas a contas com a justiça, que por vezes são levados até à condenação, estando inocentes, justamente porque a justiça, que vivem muito sob a auréola da infalibilidade ou a auréola de quase divinizadora, não tem a coragem de assumir os seus próprios erros. Assumir que errou. Note, o senhor vê nos Estados Unidos da América, por exemplo, a frequência com que pessoas que estavam no corredor da morte à espera de ser executados foram sair porque a evolução da ciência permitiu análises de ADN que comprovou que não tinham sido eles os autores dos crimes. Ora bom, há aqui neste momento, é assim... A justiça cria, por vezes, acelerações e cria na opinião pública determinado tipo de convicções que depois, se tomar decisões contrárias a isso, é a própria justiça que fica descredibilizada. Se soltassem o engenheiro Sócrates, então porquê é que o prenderam? Claro. Paulo Moraes, isto partilha desta opinião? Boa noite. Partilha desta e destas acusações feitas hoje pela defesa, não é? No sentido de que, no caso concreto de José Sócrates, a justiça está refém das notícias. Há aqui uma série de questões jurídicas que podemos abordar, não no plano jurídico, mas no plano político, mas eu gosto sempre de voltar à origem do problema. É assim, há um determinado ano, 2005, em que José Sócrates entra para primeiro-ministro. E havia à época um grupo médio, de média dimensão, que era o Grupo Lena, sediado em Leiria, e passado 3 anos, o Grupo Lena, que tinha sido um grupo de média dimensão, chegou à situação de ser o maior fornecedor do Estado português. Ou seja, ao fim de poucos anos, o Grupo Lena, com Sócrates a primeiro-ministro, chegou ao maior fornecedor do Estado português. Fornecedor de quê? Fornecedor de serviços externos. De todo o Estado português, nas contas do Estado, eu não quero precisar se é em 2008 ou 2009, o maior fornecedor, não me recordo agora, mas ou nas contas de 2008 ou 2009... Mais que a Bota em Gil? Sim. Eu só não sei o ano de cor. Mas há um ano, passado 3 anos de Sócrates estar no governo, em que o Grupo Lena passa da situação de grupo de média dimensão da província a maior fornecedor do Estado português. Depois passam uns anos e os detentores desse Grupo Lena emprestam 9 milhões a José Sócrates. Mais tarde ele acaba por ser preso. E parece-me tudo isto lógico, nesta lógica desta história. Agora, as questões processuais... É evidente que os advogados de José Sócrates têm uma estratégia de defesa, que devem usá-la naturalmente nos tribunais, e é natural que também as usem na opinião pública. Mas os portugueses podem confiar na justiça ou não? É assim, se eu chegasse de Marte e verificasse que um pequeno grupo de média dimensão da província chegava ao maior fornecedor do Estado português sob uma governação e depois os detentores desse grupo emprestam 10 milhões de euros ao ex-primeiro-ministro, achava estranho é que não tivesse acontecido nada.
Portanto, ele está preso, parece-me lógico nesta sequência. Agora, no plano jurídico, no plano da acusação, enfim, isso é para ser dirimido nos tribunais, e obviamente que Sócrates tem direito a ter uma boa defesa e bons advogados, e há uma coisa, uma asserção que eu concordo com os advogados. Querem uma justiça rápida. Pois eu também quero, Sócrates também deve querer, e todos queremos ver isto esclarecido. Eu gostava um dia de ver esclarecido por que motivo um grupo chega a maior fornecedor do Estado português, os detentores desse grupo emprestam tanto dinheiro ao ex-primeiro-ministro. Quero ter isto tudo esclarecido. Basicamente, acho que os portugueses têm direito a ter a verdade de toda esta história. É evidente que Sócrates estar preso são questões jurídicas, ele ser acusado por crimes de corrupção não me admira nada, porque a governação de Sócrates, e não só, aliás, outros também tiveram essa maleita para nosso mal, são governações que têm sido minadas pelo fenómeno da corrupção. Os portugueses podem acreditar na justiça, Marinho Pinto? É assim, depende de que lado estamos e depende da experiência que temos. A justiça cometeu muitos erros e comete muitos erros e tem atuações terríveis. E pior do que isso, a justiça não reconhece esses erros e ainda pior do que isso, a justiça muitas vezes persegue aqueles que denunciam esses erros. A história da justiça é a história dos erros da justiça ao longo da humanidade. Se quisermos ser objetivos, eu digo-lhe assim, todos os dias se fazem em Portugal, se calhar, centenas de julgamentos, ou dezenas, seguramente, de julgamentos faz. Por ano fazem-se milhares de julgamentos. Há problemas em alguns, seguramente muito menos do que aqueles que funcionam normalmente. Agora, nós não podemos confiar numa justiça, e eu digo isto com alguma mágoa, se sentimos que não estamos sob a alçada da lei, mas sim nas mãos dos magistrados. Porque os magistrados não são deuses, os magistrados não são super-homens nem super-mulheres, os magistrados são pessoas iguaizinhos a nós. Iguaizinhos a nós, com os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. E eu pergunto, porquê é que, por exemplo, este exemplo, se o presidente de uma Câmara decidir ou dar um licenciamento para um loteamento numa zona ecológica ou numa zona agrícola que multiplica o valor do terreno por 1000 ou por 2000 ou lá por quê. As pessoas suspeitam que ali houve marosca. Mas se for um tribunal a decidir isso e um juiz a produzir o mesmo efeito enriquecedor na esfera patrimonial de uma empresa ou de outro cidadão, parece que todos aceitamos isso. Justamente porque a confiança na justiça é uma, não, mas uma condição, eu diria, quase sine qua non do Estado de Direito Democrático. Não, mas é que a questão é esta. Porquê é que se confia nos juízes? É isso? Porque nós já tivemos casos de pessoas que foram condenadas por entregar dinheiro ao juiz, por corromper um juiz, e o juiz foi absolvido porque não se provou que recebeu o dinheiro. Num processo do cidadão comum, que foi no Tribunal de Primeira Instância, provou-se que entregou o dinheiro ao juiz e foi condenado. E cumpriu pena de crime. Mas no processo do juiz, que foi no Tribunal Superior, noutro foro, ele provou-se que não recebeu. Eu não sei o que é que está aí, quem é que tinha ou não tinha razão. Agora, se prova num processo que o juiz não recebeu o dinheiro, ninguém pode ser condenado por lhe entregar o dinheiro. Percebe? Claro. Então, nós temos situações é assim, se a justiça funciona normalmente, ninguém repara. E é bom, é como os árbitros de futebol. Quando não se dá pelos árbitros, as coisas correm bem. Só reparamos neles quando ele comete erros. Mas deixa-me só colocar esta questão até para mudarmos de tema. O tema seguinte são as presidenciais. Mas admito que a Procuradora-Geral da República emite um comunicado em que imite o início da duração de um processo para ganhar na Secretaria mais tempo? É assim, porque os processos têm o processo de inquérito tem uma duração no tempo. Mas se omite o seu início, se antecipa... ganha-se mais tempo de investigação, mas admito que a Procuradora-Geral da República pode pactuar com uma coisa desta. Eu ando na Justiça há muitos anos. Isto não é questões pessoais nem nada. Aliás, eu conheço a Procuradora-Geral da República e se quer a minha opinião pessoal sobre ela, apesar de algumas críticas, é uma opinião excelente, foi uma excelente magistrada, eu conheço bem, na minha opinião, é uma pessoa incapaz disso. Agora, que o Ministério Público e os magistrados, os milhares de magistrados do Ministério Público, ou os 1000 e tal magistrados do Ministério Público, utilizam muitas vezes esses processos e outros piores, utilizam porque eu próprio já testemunhei isso nos tribunais. Percebe? Ora bom, já vi utilizar processos que me envergonhavam eu utilizar como advogados. Estratagemas, aqueles ardis, as matreirices, as manhas. Fica mal a um advogado digno desse nome e fica
pior ainda num magistrado do Ministério Público que está sujeito a critérios de estrita legalidade e estrita objetividade. E eles muitas vezes deixam que o rei da camisola que vestem se lhes cola à pele. E perdem esse sentido de objetividade. Os magistrados são os malandros? Não é isso. Não estou a dizer que foi isso que você disse. Não estou a dizer que foi isso que você disse. Estou eu a fazer essa pergunta. Sabe que eu não partilho desta opinião, que respeito, mas, obviamente... Dr. Moraes, deixe-me dizer uma coisa. Isto não é uma opinião, isto são factos. É a constatação de um facto. Passaram comigo com tudo. Só quem não anda nos tribunais é que pode dizer, ter opinião ou não ter. São factos. Eu ando nos tribunais, normalmente noutras circunstâncias, ou como acusador ou como acusado, mas há aqui um aspecto que eu gostava de realçar. Mas no caso de Sócrates, vamos nos centrar. Pois, exatamente. Isso terá acontecido, admito que isso possa ter acontecido. Não, é que eu normalmente penalizo-me e tenho pena quando a justiça não funciona. Quando funciona, começo a ficar um pouco contente. É evidente que não quero que funcione mal, mas apesar de tudo, eu prefiro que a justiça funcione do que não funcione. E no caso de Sócrates, aparentemente, a justiça está a funcionar. Pela primeira vez na minha vida em Portugal, eu vejo um poderoso preso. Enfim, o Dr. Marinho Pinto conhece melhor que eu, seguramente, mas quem visita cadeias em Portugal sabe que nunca se encontram nem ricos na cadeia, nem poderosos na cadeia. E, finalmente, alguém poderoso que está preso. O que é um sinal de que a justiça está a funcionar. O que eu acho estranho nesta atitude dos advogados de Sócrates é que os advogados de Sócrates tinham uma boa forma de resolver este problema, em termos de opinião pública, uma vez que dão conferências de imprensa. Era explicar que Sócrates efetivamente era inocente, mas a estratégia deles nunca é essa. A estratégia deles não é defender Sócrates, na opinião pública, é acusar a acusação. Ou seja, pegam em questões processuais, pegam em questões de prazos, com ou sem razão, não sei comentar isso, eventualmente têm toda a razão, mas o facto é que os advogados de Sócrates não vêm à televisão ou à comunicação social dizer isto é uma injustiça, porque Sócrates tinha uma vida miserável, vivia em Paris mal, e andam aqui a acusá-lo e a fazer calúnias. Aliás, é pena esta conferência de imprensa não ter sido dada na rua onde morava Sócrates em Paris. Porque aí, aliás, eu até ofereceria, eu com muito gosto, uma viagem a Paris aos advogados de Sócrates para darem lá essa conferência de imprensa, porque iam estar, é que as pessoas têm um pouco a ideia que Sócrates viveu bem em Paris. Não, Sócrates viveu luxuosamente em Paris, num local, não é um local de classe média de Paris, é um local onde vivem os árabes, os chineses ricos, etc., onde na rua só se vêem Aston Martin, Jaguares, etc. Era aí que Sócrates vivia. Se as pessoas tivessem noção do que estamos aqui a falar, nomeadamente o tipo de vida que Sócrates vivia em Paris, Sócrates tem que dar uma explicação. E não estou a falar no plano jurídico. Quem teve a responsabilidade política de Sócrates em Portugal tem que explicar aos cidadãos como é que foi viver para Paris com uma luxúria de tipo árabe. Como é que andava com carros... Uma luxúria? Sim. Com um luxo, se quiser. Luxo. Exatamente. Ou quase. Ou seja, ele tem que explicar aos portugueses que o elegeram, aqui a questão não é jurídica, Sócrates, houve muitos, não é moral, é política. Houve milhões de portugueses, dê-me licença, houve milhões de portugueses que depositaram a sua confiança em Sócrates como primeiro-ministro por 2 vezes. Portanto, Sócrates deve essa opinião, essa explicação aos portugueses, aos que votaram nele e aos outros todos. Naturalmente, o problema não é de justiça. Ele tem que explicar aos portugueses como é que depois de X anos de governação, os mandatos que lá esteve... Se isso não explicou até agora é porque não pode explicar, não consegue explicar. É evidente, e, portanto, é evidente. Mas isso aí é a justiça que tem que funcionar. João, vamos lá ver. A justiça aí tem que funcionar. Há aqui uma mistura de dimensões que não se podem misturar, que é a dimensão política com a dimensão jurídica ou judicial. Não se pode. Desculpe, o Dr. Paulo Moraes não pode. Porque então, esse aí, nós voltamos à Inquisição, voltamos aos processos de Moscovo, voltamos aos processos de Hitler, voltamos aos processos dos tribunais plenários. E voltamos a condenar o Tomás Moro. Já sei que não gosta muito que eu fale em Jesus Cristo, no processo de Nazaré, mas voltamos. Leia o processo do Tomás Moro. Tomás Moro. Porque é que ele foi condenado? Porque é assim, aí calas-te, então és culpado e vais para a guilhotina. Calas-te, então vais para a forca. É assim. Ora bom... E ele até ao fim ficou calado porque achava que tinha que ser a justiça a provar que ele era inocente. O Tomás Moro foi executado, foi decapitado, justamente por causa do seu silêncio.
E ele bem interrogado, mas o meu silêncio é só silêncio. Mas acha que isso não acontece é com confissão nenhuma. Mas acha que é isso que acontece com o engenheiro Sócrates? Ora bem, há aqui estas duas dimensões. Uma é a dimensão política, é o debate político que se pode fazer em torno dos factos. Outro é a questão processual. E no processo, o processo tem regras. E são regras que são a aquisição da civilização. Quem acusa, prova. Quem acusa, prova. Não é o coacusado que tem que demonstrar que é inocente, como pretende o Dr. Paulo Moraes. Isso é no debate político e cada um de nós tem o direito de fazer o julgamento que quiser sobre ele. E eu aí partilho a sua opinião, ele deveria explicar isto e deverá explicar isto politicamente. Agora, nós não estamos a discutir isto politicamente, nós estamos a discutir com ele preso preventivamente. Estamos a discutir num processo. E no processo os seus magistrados têm que provar que ele foi corrompido, que recebeu aquele dinheiro por atos ilícitos praticados no exercício das funções de Primeiro-Ministro. E aqui é a aquisição da modernidade, da civilização. Portanto, o Ministério Público tem que acusar. E daí talvez o desespero, e daí talvez a pressão mediática que o Ministério, que os advogados de defesa estejam a fazer. É que o tempo começa a esgotar-se para dizer quais foram os atos praticados, que ele praticou como Primeiro-Ministro e pelos quais, atos ilícitos, contrários aos seus deveres funcionais, e pelos quais recebeu essas vultuosas quantias. Porque, se quiser, dou de barato. Espanta-me muito e acho-me estranho que o Primeiro-Ministro tenha tido, de repente, posto lá para Paris, para uma coisa, e tivesse ao seu dispor essas quantias. Mas isto não me pode permitir a condenação judicial. Pode-me permitir condenações políticas, condenações morais. Faz favor, então faz favor de condenar. O quê? Pode permitir, então condene. O quê? Politicamente, nós estamos a discutir o processo e politicamente tenho a minha opinião. E tenho a minha opinião. Mas posso Agora, condenar. não posso fazer a condenação no processo e dizer está tudo bem por enquanto. Não está. O Ministério Público tem que fazer isso. O Ministério Público tem que apresentar os factos, a acusação, que ainda não apresentou, e as provas e os factos. Agora, porque assim, mas para si há indícios muito fortes de corrupção e dos crimes em relação aos quais... Os indícios não são provas, por isso é que chamam indícios. Exato, mas para si esses indícios são fortes ou não? De quê? Dos crimes que são eventualmente... Confesso que é muito difícil de explicar como é que de repente tem quantias que lhe permitem levar a vida que levou em Paris. Aliás, deves-me dizer, e é para mim uma pessoa que foi Primeiro-Ministro tem uma tal apetência por esse tipo de vida, por esses plafons de vida, enfim, a mim causa-me que eu sou uma pessoa de padrões muito mais sóbrios e muito mais... essa necessidade de exibicionismo, essa necessidade de coisas, pode ter uma dimensão patológica ou, enfim, coisas que eu não aprecio muito. Mas agora deixe-me dizer, para concluir, que é isto. A condenação política eu faço-a com o mesmo à vontade com que faço a outros políticos, mas não é isso que nos traz aqui a discutir. O que nos traz a discutir é que ele foi preso sob indícios de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Deem-me os factos, porque isso são conclusões. Eu preciso de ter os factos para fazer autonomamente, com a minha liberdade de cidadão, o meu próprio julgamento individual. Os factos concretos pelos quais... Porque a corrupção não é o ter cabritos ou vender cabritos e não ter cabras, Dr. Paulo. A corrupção é um crime que só pode ser cometido por agentes do Estado, claro, ou políticos, e que é tomar decisões no âmbito das suas competências contrárias aos seus deveres funcionais em troca de vantagens patrimoniais ou não. Há indícios de vantagens, mas não há nenhum indício concreto dos atos praticados. Lá nesse bairro onde morava o ex-primeiro-ministro Sócrates, também tem casas e vivem em alguns hotéis alguns ditadores africanos e alguns árabes e também nunca foram condenados. E, no entanto, eu condeno que eles vivam naquele local à custa da riqueza dos seus povos. E, portanto, Sócrates foi o que fez. Foi viver para Paris, como qualquer ditador africano, à custa da riqueza do seu povo. Isso é uma opinião sua, que você não tem nenhum facto concreto que possa ver. Mas isto é uma dimensão política, é um debate político, claro, no qual as minhas posições são muito mais próximas das suas, sim, do que no debate, claro, jurídico. Mas também já aqui disse que não mete as mãos no fogo. Não ponho as mãos no fogo, nem por Sócrates, nem por nenhum dos. Paulo Moraes, vai anunciar a sua candidatura à presidência da República para a semana. É verdade, sábado 8, da manhã 8.
Bom, eu tomei a decisão de me candidatar à Presidência da República porque entendo que é na função presidencial que se pode intervir naquele que tem sido o meu maior combate dos últimos anos, que é o combate à corrupção. E eu entendo que a corrupção minou completamente a vida política portuguesa, é claramente o maior problema da vida política portuguesa, e, portanto, as linhas de ação da minha campanha e da candidatura, e obviamente da presidência, se o povo entender dar-me essa confiança, são, em primeira instância, o combate à corrupção, o aumento da transparência na vida pública, até para que não aconteçam situações destas, para que as pessoas conheçam as contas públicas, saibam quem são os maiores fornecedores do Estado. Em terceira instância, a defesa de um conjunto de princípios constitucionais básicos que têm sido completamente esquecidos. Eu recordo que o Presidente, quando toma posse, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, e os princípios constitucionais mais básicos têm sido esquecidos. Enfim, poderia estar aqui 10 minutos a falar sobre isso, mas não é o contexto. E uma última nota, que é o combate à mentira na vida política portuguesa. A vida política portuguesa, nos últimos 20 anos, tem sido marcada pela mentira, são quase sinónimos. Os políticos raramente dizem o que pensam, não dizem o que pensam, depois também não fazem o que dizem, e o que não pode acontecer mais é nós termos sistematicamente candidatos a primeiro-ministro que dizem que juram que jamais aumentarão os impostos e, uma vez empossados, fazem exatamente o contrário. Vai ser apoiante ou adversário deste aumento? Duas coisas. Eu e o meu partido, o Partido Democrático Republicano, só nos pronunciaremos sobre as presidenciais depois das legislativas. Mas admite ser candidato? Nem admito, nem nego. Não exclui essa possibilidade. É assim, os resultados das legislativas, depois de os digerirmos, depois de os analisarmos, depois de refletirmos sobre eles, de os pôr debaixo do travesseiro e dormir sobre eles... Portanto, não apoia Paulo Moraes? Já disse, depois das legislativas vamos ver. Mas depois das legislativas não é tarde demais para lançar uma campanha vencedora? Nunca é tarde, em política nunca é tarde. Talvez possa-se dizer que há as coisas que cedo demais, tarde demais não. E que critérios é que acha que devem nortear a escolha de um Presidente da República? Eu subscrevo inteiramente tudo aquilo que o Dr. Paulo Moraes disse. Aliás, já ando a dizê-lo eu próprio há décadas. Há décadas, sim, há décadas, há mais de 20 anos, há cerca de 20 anos. Só desviro com ele porque eu acho que, como Presidente da República, ele não consegue realizar nada disso. É na Assembleia da República, onde se fazem leis. A função do Presidente da República é garante do normal funcionamento das instituições democráticas. O Presidente da República não pode demitir o Primeiro-Ministro. Pode dissolver a Assembleia da República. Não é verdade, não, isso não é verdade, peço desculpa. O Presidente da República tem a função constitucional de demitir o Primeiro-Ministro. Há um artigo da Constituição que fala só disso, aliás. Bom, mas peço desculpa. As competências do Presidente da República não incluem essa. Admitir o Governo? Claro que sim. Não. É dissolver a Assembleia da República. Não, Soutor, peço desculpa. Há um artigo que refere isso. Enfim, eu não trago a Constituição para estes debates. No próximo programa tiraremos essa dúvida. Não, mas será o artigo, então, porque assim, as competências do Presidente da República... Desde que estejam em causa o normal funcionamento das instituições. Não, repare. Quando um governo faz o contrário... Não, peço desculpa. Quando um primeiro-ministro faz o contrário do que prometeu em campanha eleitoral, violando o contrato eleitoral que tem com os cidadãos, estão em causa claramente o regular funcionamento das instituições. É exatamente... Presidente da República exatamente todos os governos que Dr. Paulo Moraes. Não, é exatamente. Estarmos aqui com isto agora. Não, mas agora dou-lhe um exemplo. Presidente da República... O Dr. Jorge Sampaio demitiu o governo de Santa Lopes. Não demitiu o governo de Santa Lopes. Dissolveu a Assembleia da República. Dissolveu a Assembleia da República. Não é verdade. Demitiu o governo. Mas isso não é assim. Ouça, dissolveu a Assembleia Não é verdade. Não é verdade. O governo de Jorge Sampaio... Perdão, o presidente Jorge Sampaio demitiu o governo de Santana Lopes. Bom, doutor Paulo Moraes, é uma questão de perceber. Agora, o que eu entendo é que este programa, que eu subscrevo, aliás, posso dizer, eu defendo isso há 20 e tal anos, contra a corrupção, pela transparência, contra a mentira, contra isto tudo. Não vai dizer se vai ser candidato ou não. Não vai fazer é a Assembleia da República. E é o debate político. Vou-lhe dizer, acabar com a mentira em política então, quer dizer que significa quase acabar com a política. A ação política dos partidos políticos, enquanto entidades com capacidade de legislarem depois na Assembleia da República, do Presidente da República. Estas medidas e o melhorar o funcionamento das instituições democráticas em Portugal e do debate político e da luta política é no terreno da política. É mais pelo exemplo. Então valoriza mais neste momento estar à frente de um partido, ser líder de um partido com assento parlamentar, do que candidato à presidência da República. Eu fiz essa opção de fundar um partido justamente para ir para a Assembleia da República. Então não vai ser candidato a Presidente da República?
Meu caro, isso, você depreenda o que você quiser, tem toda a liberdade de depreender aquilo que quiser, e eu tenho toda a liberdade de... O que eu lhe digo, eu e o Partido Democrático Republicano tomarão posição sobre as presidenciais depois das legislativas, depois de analisarmos como já os me disse no resultados das princípio, eleições. Exatamente. Claro. Dá-me licença. Diga. O Dr. Marinho Pinto, como muita gente, legitimamente, isso é uma opinião obviamente legítima, mas muita gente acha que o Presidente da República tem poucas funções porque justamente os nossos presidentes não têm exercido as suas funções constitucionais. Este é que é o grande problema. Os presidentes têm-se demitido. Sabem que o Dr. Salazar, que formatou muito a sociedade portuguesa, conseguiu uma coisa, fazer chegar uma ideia até aos dias de hoje, que é, no tempo do Dr. Salazar também havia chefe de Estado, só que o Dr. Salazar mandava em todos. Então o que acontece hoje, e vem do tempo do salazarismo, é que a primeira figura do Estado é o Presidente da República. A segunda é Presidente da Assembleia da República. O terceiro é o Primeiro-Ministro. Só curiosamente, o terceiro manda no primeiro e normalmente até despreza o segundo. Isto é que tem que acabar de uma vez, mais uma vez, isto é uma política de mentira. Se o Presidente da República é a primeira figura do Estado, é que está na hierarquia em primeiro lugar. Só que o Dr. Salazar deixava o Américo Tomás e o Craveiro Lopes, os presidentes de então, fingirem que eram a figura de proa, mas ele mandava nelas. Neste momento estamos na mesma situação. Não porque... faça Não, Soutor, deixe-me só acabar. Porque é que os primeiros ministros, normalmente em Portugal, mandam nos presidentes da República? Porque são os primeiros ministros, os chefes de partido, e os presidentes da República chegam à presidência com o apoio dos partidos. Portanto, chegam à presidência... Deixe-me concluir. Não me interrompa. Não deixe interromper. Agora não deixo. Os presidentes da República têm chegado à presidência sempre reféns de apoios partidários e dos chefes de partido. São os primeiros ministros. Palmares, diga-me qual foi o Presidente da República que foi mandado pelo Primeiro-Ministro, que era mandado por um Primeiro-Ministro em Portugal. Todos. Quem foi o Primeiro-Ministro que mandou no General Yanes? Isso já é noutro quadro constitucional. Qual foi o Primeiro-Ministro que mandou do Dr. Mário Soares? Sempre tiveram lógica partidária. Qual foi o Primeiro-Ministro que mandou no Dr. Mário Soares? Em certo sentido, Cavaco Silva conseguiu isso. Mandar no Dr. Mário Soares? Sim. Qual foi o Primeiro-Ministro que mandou no Dr. Jorge Sampaio? Soutor, sempre... Qual foi o Primeiro-Ministro que mandou no Dr. Cavaco Silva? Então o Soutor está a dizer que afinal os presidentes mandam. Agora há uma contradição no seu raciocínio. Não há contradição nenhuma. Você é que está a imputar-me a mim coisas que eu não digo. O nosso regime não tem nada a ver com o salazarismo. Primeira coisa. Segundo lugar, é um regime semipresidencialista e não presidencialista, como você possa pensar. Não é presidencialista, é semipresidencialista. Ou seja, os poderes estão repartidos entre vários órgãos. Entre o Presidente, entre a Assembleia, entre o Governo. E, portanto, controlam-se reciprocamente uns aos outros. Portanto, o Presidente da República tem muito menos poderes do que aqueles que o senhor julga que pode fazer todo este tipo de coisa. Temos 5 minutos para o final da nossa conversa. O Presidente da República garante, pode dissolver a Assembleia, pode ter uma magistratura de influência e por isso é bom perceber o mecanismo de funcionamento dos partidos, funcionar dentro do sistema, tentar mudá-lo paulatinamente, não pode fazer revoluções. A Constituição o Presidente da República dá poderes a mais ou poderes a menos ao Presidente da República? A Constituição dá poder a mais ou a menos ao Presidente da República? Já teve mais poderes que foram retirados, justamente porque foram exercidos de uma forma, o general Yanes teve mais poderes no seu primeiro mandato do que depois vieram a ter. O doutor Mário Soares teve muito poder, mas porquê? Pela sua influência, pelo seu prestígio pessoal, pela sua capacidade. O doutor Mário Soares teve coisas... O próprio doutor Sampaio teve... Digamos que o Presidente da República que tem tido menos poder, e que mesmo os que têm usado, é o Presidente Cavaco Silva. O presidente mais poderoso, o Yanes, foi na primeira, e o doutor Mário Soares no seu. Mas não é por pegar na faca e no queijo e partir as fatias do poder conforme queria. Não pense que a Constituição lhe permite fazer aquilo que está a pretender fazer ou a prometer fazer, porque não consegue fazer. Doutor, eu não vou estar aqui a dar inúmeros exemplos, porque teria dezenas. Mas vou só dar se me dá autorização. Claro que sim, óbvio, muito rapidamente. Há um artigo na Constituição que diz: os deputados exercem livremente o seu mandato. O que quer dizer que a disciplina de voto no Parlamento é inconstitucional. Portanto, um Presidente da República que se preze tem que proibir a disciplina de voto dentro do Parlamento.
Não pode. Enviando isso para análise no Tribunal Constitucional. Não precisa pode, de sequer. Está na Constituição. Então não pode cumprir a Constituição? Não é. Então como é que Mas faz como é que se cumprir a cumpre na Constituição? prática a Constituição nesse... Como é que o Presidente cumpre e faz cumprir a Constituição? envia o Isso é quê? processual e não temos tempo aqui de explicar isso. Mas é evidente que o Presidente... Envia as regras internas de funcionamento dos partidos para... Se for caso disso, tudo que seja inconstitucional, para o pode Tribunal ser... Constitucional? Tudo que seja inconstitucional... Mas quem é que declara deve ter... a inconstitucionalidade dessas atuações? É o Presidente da República. A Assembleia da República pode lhe contrapor. A Assembleia da República tem tanta legitimidade mas o Presidente, como o Presidente da República. Não, desculpe. O Presidente, quando diz que tem que fazer cumprir a Constituição, então não pode. Está-me a dizer que não pode, não tem Não, meios. estou-lhe a dizer, Não, ele quando o jura senhor diz, e tem que o quando a fazer. Assembleia da República diz que uma determinada coisa não é inconstitucional e o Presidente diz que é, quem é que dirime? É o Tribunal Constitucional, não é o Presidente da República. Quem declara a constitucionalidade dos atos não é o Presidente, é o Tribunal Constitucional. Portanto, quando me diz que o Presidente, se achar que é inconstitucional, pode demitir ou pode... Quer dizer, isto é criar um clima de putschismo, de golpismo. Não, eu já estava à espera dessa. Não, nem pensar nisso. Desculpe. Então, se o Presidente diz que vai fazer cumprir a Constituição, tem que o fazer. Ou então não jura. Se diz que vai cumprir a Constituição, mas agora vou-lhe dar mais um exemplo. Há um artigo na Constituição, aliás, os impostos estão muito bem definidos na Constituição, que diz que a tributação do património é em função do património possuído. E, no entanto, quem tem hoje um T3 em Portugal paga mais IMI do que um fundo de investimento imobiliário. Tenha 150. Sabe como é que o Deixe-me Presidente faz cumprir a Constituição? Deixe-me dizer-lhe isto, que parece que é esquecido. O Presidente faz cumprir a Constituição, suscitando junto do Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade dos atos normativos da Assembleia da República ou do Governo. E do Orçamento de Estado e por aí fora. Exatamente, mas é assim que o Presidente faz. E se o Tribunal declarar é constitucional, o Presidente não faz cumprir nada. Está lá. E se declarar que não é, então tem que alterar a lei, mas é o Tribunal Constitucional, não é o Presidente da República. Mas não estamos aqui a falar do formalismo, da forma como o Presidente fará isso. Mas isto não é formalismo, isto é material, isto é eu virei cá com muito gosto para um conteúdo. debate só sobre isso, mas o que estamos a dizer é o Presidente tem ou não que fazer cumprir a Constituição? Doutor Paulo Moraes, tem ou não? Estamos de acordo no programa político. O que eu acho é que na Assembleia da República, com novas formas de fazer política, com alterações à lei eleitoral, com introdução de clima, de sentido de responsabilidade dos eleitos perante os eleitores, com eleição da Assembleia, de metade dos membros da Assembleia da República em círculos uninominais e a outra metade através de listas apresentadas por partidos num círculo nacional, pelo sistema representativo e proporcional, etc. Temos que fechar, Marinho. É no debate político. Ou então fazemos uma revolução. Mas isso, o mal da revolução é que não sabemos como ela acaba. Podemos saber como ela começa, mas não sabemos como ela acaba. Não responda, por favor. Faça-me essa palavra, continua o debate para a 9 meses pela frente. É sempre um prazer estar aqui convosco no Fogo contra Fogo. Boa noite.